Desejo te saudar com a bendita paz de nosso Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o segundo dia de exposição da quarta divisão do livro dos Salmos. Hoje estarei expondo os Salmos 93, 94 e 95. Lembrando que até o Salmo 100 estaremos dando ênfase no reinado soberano de nosso Rei Celestial. No Salmo 93 temos a apresentação do reinado divino sobre o mundo, as águas e sobre o seu povo. No 94 temos a apresentação do justo juiz celestial que todos conhecem. E no Salmo 95 há um convite à adoração ao Rei Celestial. Vamos então ao Salmo 93. O início do Salmo celebra a eternidade divina, declarando que seu trono está estabelecido desde a eternidade e seu reinado é sobre todo o mundo. E a conclusão é simplesmente uma. Depois que o mundo veio à existência, Deus, que é Rei desde a eternidade, também é o soberano deste mundo, que agora está formado e estabelecido. Ainda que o mundo seja algo tão imenso e duradouro ao nosso ver, devemos compreender que o Senhor é Rei eterno e está infinitamente acima deste imenso mundo no qual habitamos. O próximo aspecto do reinado divino é sobre as águas dos rios e dos mares. Ainda que as águas demonstram grande força e exuberância aos nossos olhos, todas elas estão debaixo do reinado divino. Nenhuma das mais fortes ondas do mar poderá frustrar a grandiosidade da majestade divina. Todas as águas estão debaixo do governo de Deus e só farão aquilo que sua soberana vontade desejar. O salmista conclui o cântico com a mais bela declaração de que a sua majestade, Deus, ama aqueles que a ele se afeiçoam e obedecem os seus justos mandamentos, pois esses mandamentos foram concedidos com o propósito de trazer santidade em sua casa, o templo. Neste salmo, a grandeza da majestade divina é explicitamente declarada sobre o mundo, sobre as águas e sobre os seus servos, que devido aos seus justos mandamentos devem se portar em santidade. No Salmo 94, somos alertados sobre o aspecto da justiça e juízo no reinado divino. Logo no início, o salmista celebra a realidade de que Deus é um juiz que governa em justiça sobre a terra. É por causa dessa realidade de justiça no reinado divino que o salmista interroga ao Senhor, suplicando que seu juízo seja estabelecido sobre os soberbos da terra, que ainda que não guardam seus mandamentos, vivem em alegria. O próximo passo que o salmista declara diante de Deus neste cântico é as atitudes perversas dos ímpios. Eles se exaltam sobre os servos de Deus, que mantêm a sua santidade na obediência aos mandamentos de Deus. Maltratam e matam os indefesos e ainda proferem palavras contra a majestade divina, pensando que ele não ouvirá seus insultos. Note que quando o salmista menciona a alegria que os perversos desfrutam e logo em seguida fala sobre a maldade contra o povo de Deus, ele está relacionando as duas coisas, ou seja, os maldosos se alegram em fazer o mal àqueles que amam o bem. E esse detalhe nos faz compreender quão mal são essas pessoas. Na continuidade, o salmista declara o que verdadeiramente esses ímpios são. Ainda que pensem que as atitudes deles são boas, desconhecem a verdade. E nesta sessão, o salmista vai revelar quem realmente eles são. A palavra que o salmista utiliza para descrever os ímpios é ignorantes, que traz um sentido de animais, que não conseguem compreender que o Rei Celestial foi quem fez os sentidos do homem. E como não ouviria os insultos que eles proferem? O salmista enfatiza que eles estão completamente enganados, e essa ignorância demonstra o quão perdidos eles estão. Mas o salmista chama de bem-aventurado aqueles que recebem a repreensão divina e seguem a sua lei. Esses desfrutarão de uma vida tranquila e de proteção divina, e verá a triste recompensa que os ímpios receberão pelos seus erros. Na sequência, celebra o auxílio divino no combate contra os perversos, pois quando pensava não conseguir vencer, Deus o levantou e o fez vencer, pois ele é Rei justo e supremo.
Ele finaliza declarando que, ainda que seja tentadora a vantagem de se unir aos ímpios pelo aparente retorno de alegria, na realidade são caminhos de perdição e não de paz. E todos que rejeitam e renunciam o apelo do mal para confiar inteiramente no Senhor Deus, juiz justo de toda a terra, descansam no alto retiro que é Deus para todos os que o servem, enquanto os ímpios serão todos eles fracassados em seus propósitos. Neste cântico, o salmista celebra o Rei Supremo, que é também um Rei de juízo justo, ainda que aparentemente os ímpios estejam se beneficiando com suas maldades constantes, não demorem em receber a paga pelos seus maus atos. Enquanto os servos de Deus obedecem às suas leis quando por ele orientados, e assim abandonam suas práticas erradas, se voltando para a obediência, são por ele protegidos e abençoados. É essa boa atitude que devemos ter diante das constantes repreensões divinas, nos curvando como o salmista, declarando o reino eterno do nosso Deus. No Salmo 95, somos convidados a celebrar a grandeza do Rei Celestial. Na primeira parte do Salmo, temos um convite para celebrar a Deus com alegria, e na segunda parte somos orientados a celebrá-lo com reverência e obediência. O salmista principia o Salmo proclamando a todos os servos de Deus a adorá-lo em seu templo com alegria devido à sua grande majestade e domínio sobre todos os supostos ídolos dos povos idólatras que servem a deuses que nada podem fazer, pois são simplesmente obras criadas por mãos humanas. Sua superioridade também está sobre toda a criação, pois tudo foi feito pelas suas mãos criadoras e potentes. A partir do versículo 6, um novo convite é apresentado pelo salmista. Agora, porém, um convite para que venhamos nos render diante da grande majestade divina. E essa rendição deve ser feita em harmonia com a obediência a seus justos mandamentos, para que não sejamos semelhantes aos israelitas, que por causa da desobediência morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Neste cântico, o salmista fez um apelo a todos que com entendimento e sabedoria chegaram ao conhecimento do real e verdadeiro Rei Celestial, e esse conhecimento trouxe aos corações destes o prazer e satisfação de adorar ao Rei. Mas esses não só adoram ao Rei, eles com todo o seu ser se rendem em obediência ao seu Deus, pois dele esperam o dom da vida para sempre. Aqui finalizo mais um dia de exposição neste quarto livro dos Salmos. Nos cânticos de hoje, aprendemos que o nosso Deus é Rei sobre tudo e sobre todos. Ele reina e nada sobrepõe sua soberania e grandeza. Ele reina com justiça sobre aqueles que em seus pensamentos perversos decidiram livremente se entregar ao erro e a pecados vários. Deus os vingará. A Ele, e somente a Ele devemos nos render em adoração, pois seus caminhos são justos e perfeitos. Sendo assim, não devemos temer quando nele confiamos a nossa vida. E você que está me ouvindo agora, qual tem sido sua atitude diante de toda a grandeza do Rei Celestial? Você tem entregue a sua vida a Ele? Ou por motivos humanamente justificados, você tem ignorado os santos caminhos do Senhor? Não seja como os ímpios, que na ignorância deles pensam que podem se livrar do reinado do Senhor Deus. Ninguém poderá escapar dos olhos daquele que tudo vê. Ninguém poderá pronunciar palavras de arrogância tão baixas que ele não possa ouvir. Ele conhece tudo. Ele ouve tudo. Ele conhece o mais íntimo de suas criaturas e exige adoração e obediência como o Rei soberano que ele é. Sejamos, portanto, reverentes e obedientes às suas boas e perfeitas leis, pois fazendo assim, teremos segurança no presente e no porvir. Que assim seja. Até amanhã, querendo Deus.